Fala pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Mais Lucro Podcast. Estamos hoje com uma convidada incrível. Ela que é atleta, artista e sócia de um grandíssimo escritório de advocacia, o Freire Gerbasi Bittencourt Advogados Associados. Estamos aqui com a Monique Carleto. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Oi, Vitor. Obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É isso aí. Vamos falar hoje, manter nosso tema do mês de março, né, que é o mês da mulher, falando bastante sobre carreira, sobre vida. A gente começa aqui que atleta, artista, vai gerar bastante tema aí pra gente conversar, muito conteúdo. E eu queria começar com a carreira. A gente, antes aqui, iniciou um pouco do papo, eu queria que você explicasse pra galera como você começou essa carreira até estar hoje como sócia dos maiores escritórios do Brasil. Então, eu sou baiana, né? Moro em Maceió já há 10 anos, né? Tô aqui, adoro essa cidade. Mas minha carreira começou ainda bem jovem, né? Eu sempre quis fazer direito. Eu sou advogada, né? Tenho 16 anos de formada. Sempre quis fazer direito. Em um momento da minha vida, eu pensei que pudesse fazer psicologia, mas nem cheguei a prestar vestibular para isso, tá? Fiz vestibular, entrei na faculdade, me formei em Salvador. E durante a faculdade eu tive um episódio que eu tranquei a faculdade porque eu quis empreender, fazer uma coisa diferente do que eu já fazia. E aí eu montei um ateliê de joias e uma loja também. A loja era no bairro da Barra, que é um bairro bem movimentado lá de Salvador. Acho que muita gente conhece. E era maravilhoso. A gente trabalhava com pedras naturais, com prata, fazia peças personalizadas. Tinha um ateliê onde trabalhavam 2 ourives, 2 artistas, que era lá no Rio Vermelho, e a loja era na Barra. Não demorou tanto tempo, eu fiquei 1 ano e meio com essa empresa. Foi uma experiência maravilhosa, participamos de desfile do Shopping Barra, na época tinha bastante divulgação, a gente fez peças personalizadas para artistas, mas aí logo depois eu voltei para o meu caminho, tá? Então eu fechei a loja, destranquei a faculdade, voltei para a faculdade e aí retomei os estudos, comecei na área criminal, sendo estagiária do crime mesmo, de um escritório grande de advocacia em Salvador também, na área criminal. Me formei, quando eu me formei, eu parti realmente para a advocacia civil, né, consumeirista, e hoje eu estou praticamente na área bancária, né, quase 90% de toda a minha atuação é voltada para o mercado financeiro e para a área bancária. E pronto. Então, de lá para cá, nós tivemos vários momentos, tá? Eu comecei sozinha, né, ainda. Prestava serviço para um escritório que me contratava apenas para fazer diligências, né? Aí é bem específico, mas eu ia nos fóruns, eu ia nos tribunais, e aí conversava com juízes, conversava com desembargadores, fazia uma cópia de um processo, enfim, era freelancer. Pronto. Após isso, eu comecei a trabalhar no escritório que hoje eu sou sócia. E aí eu cuidava da parte da área da linha de frente. Eu fazia audiências nessa época. E foi uma experiência maravilhosa. Eu era recém-formada, já tinha filho, me casei quando eu estava na faculdade, meu filho nasceu, eu ainda na faculdade, fiz a OAB ainda na faculdade, e aí trabalhei no Freire. Fiquei lá, adorava o que eu fazia, amava. Na época as audiências eram presenciais, eu subia e descia. Aquela Bahia toda, aquele Salvador toda. Já não era mais criminal? Não era criminal, já era civil, já era bancário. Bacana. Pronto, passei esse momento. Depois desse momento, eu saí do escritório, porque meu filho era pequeno, e eu gostava, e eu não conseguia conciliar. Eu gostava de acompanhar o crescimento dele. Ele tinha 2 anos na época, então eu sofria. Eu ia fazer as audiências e ao mesmo tempo eu ficava naquela crise. Ai, meu Deus, mas eu quero voltar para casa. Ele precisa de mim ainda. E aí eu me afastei do escritório, fiquei com minha família, dei todo o apoio que eu queria dar ao meu filho e dei, e também de receber, porque não era só uma necessidade dele, era uma necessidade minha e também para toda a minha família. E aí fiquei um tempo sem trabalhar. Depois fui morar em Aracaju. Me mudei de Salvador para morar em Aracaju. Teve um outro momento da minha carreira. Voltei para o Freire. Montamos uma filial lá em Aracaju. Trabalhei em Aracaju. Depois eu vim transferida
para cá, para Maceió. Tô encurtando, porque senão eu vou Sim, ficar a noite toda sim, falando sim. disso. Sim. Vim para Maceió, trabalhei no Freire ainda, e aí teve uma reformulação no quadro societário do Freire. Uma parte do escritório foi trabalhar em outra área, em outro escopo, e outra parte seguiu, que foi a parte que eu segui, né? Sim. Então, quando houve essa cisão, eu deixo de ser funcionária do escritório e sou convidada para ser prestadora de serviço, assumindo uma nova frente. E aí eu monto o meu escritório, e aí com o meu nome, trabalho, né, durante de 2016 até 2022, desculpa. E aí vem a pandemia, né? A gente atravessa todo aquele momento, as coisas mudam totalmente. Todos os atos da justiça que eram presenciais passam a ser virtuais, em grande volume. Hoje podemos dizer que 85% da justiça trabalha em videoconferência, principalmente essa linha de frente. E aí, eu novamente sou convidada para dentro de casa. E aí, dessa vez, como sócia do escritório, o que foi um prazer incrível, foi maravilhoso e é onde eu estou até o momento. Pô, que bacana. Me diz uma coisa, e por que não seguir no criminal? Teve algum motivo que... Teve um motivo. Eu fiquei grávida, casada, e aí eu andava subindo e descendo nos presídios, e aí eu... Não era o ambiente. Talvez naquele momento eu não ia conseguir continuar. Eu ainda estava na faculdade, só que eu já estava grávida, então eu estagiava, eu já frequentava presídios como estagiária, e aí não dava mais para eu fazer o que eu fazia. E como o escopo do trabalho era aquele, eu falei, vou me afastei da área criminal e fui ter meu neném. Fiquei 1 ano sem trabalhar, porque também foi a minha prioridade. Sim, sim. E eu fiz questão de ficar, porque eu acho que esse momento da maternidade é imprescindível. E por mais que a vida seja corrida, por mais que a vida seja louca, por mais que o mundo espere de você, que você faça, que você aconteça, que você esteja, eu acho que primeiro a gente tem que olhar para dentro da gente e saber que a gente tem que estar 100% conectado com a nossa essência. Show de bola. E, pô, você falou assim, fiquei 1 ano sem trabalhar, vírgula, né? Sem trabalhar neste segmento. Eu imagino que o trabalho não foi pouco. Neste segmento. Exige muita coragem, você acha, para abandonar aí? Exige. A sociedade cobra o contrário, Exige, né? A principal coragem é essa aí. Você encarar o que as pessoas... A expectativa que as pessoas querem que você entregue. Porque, tipo, você tem que ser boa mãe, excelente mãe, referência. Você tem que ser boa esposa. Você tem que ser excelente dona de casa. E você tem que trabalhar fora e ou ser dona de seu negócio e também ser um excelente profissional. Então, você diz assim, eu escolho, já que eu quero ser excelente mesmo em tudo, que não dá para abraçar o mundo. Sim. Que certamente eu não serei excelente em tudo. Sim. Alguma coisa você vai falhar. Sim. Então, para que se não haja crise emocionais, na época eu era jovem, eu tinha 25 anos, ainda sou, mas eu era mais. E eu escolhi mesmo. Sim. E aí eu virei a chave e disse, não, eu dou um passo para trás e certamente darei para frente no momento certo. Não, de fato, exige muita coragem. Naquela época não tinha uma coisa chamada... Quer dizer, estava nascendo o WhatsApp, Sim. essas redes sociais todas. Já existia Orkut, Sim. Facebook, mas não era como é hoje. Sim. Então, eu acho que a cobrança da vida urgente tem aumentado a cada dia que passa, né? E talvez lá atrás, em 2008, que foi quando eu tomei essa decisão, eu não sentia dessa forma. Para mim, se eu ficasse grávida hoje, talvez fosse mais difícil eu me afastar totalmente do que eu faço para ficar só com meu filho. Mas naquela época, com certeza foi a decisão mais acertada. Pô, que bacana. E como você falou, se você for mirar pelo julgamento, você vai viver a vida, a expectativa, basear a sua vida na expectativa do outro. Não faz sentido nenhum isso, né? Nenhum sentido. Você não vai para frente, não vai dar. Você nunca vai atender a expectativa do outro. Nunca. Nunca. Se tivesse focado no trabalho, o cara ia ter julgado, você não cuidou do filho. Exatamente. Aí você cuidou do filho, cara, porque você largou o trabalho. Só é boa mãe porque não trabalha. Aí se você estivesse trabalhando, trabalha, mas não é boa mãe. Exatamente. Mas olha que cruel. Né? Sim. E olha que cruel. Então, demais. Você olha para dentro, o que é que faz sentido. Porque às vezes faz sentido você trabalhar também. Não, eu fico com meu filho tanto tempo, tá bom aqui também, e eu consigo. E tá tudo certo. Mas, na minha escolha, eu fiz dessa forma. Aproveitar, abrir um parêntese, mandar um beijo pra Karina, que abriu mão pra ser mãe dos nossos filhos.
nesse mês incrível, beijão, meu amor. É verdade. E uma mãe maravilhosa, né? Bem Certamente. desafiadora mesmo. Pois Bem desafiadora. Me fala um pouquinho, você resumiu bastante aí, mas como é que você consegue coordenar, ser sócia de um grande escritório e ser atleta e ser artista? É paixão, é misturar, é um hobby, é uma terapia, você considera como uma terapia? Exatamente. Eu acho que é um combustível mesmo. Combustível. Né? Eu acho que o esporte na minha vida, ele sempre esteve. Né? Eu tô no mundo do esporte aí. Não vou contar a infância, tá? Mas na infância eu era também atleta de ginástica olímpica. Por um período pequeno, mas fui. Mas que eu tô aí ininterruptamente fazendo atividade física, fazendo esporte de modo geral, eu tenho mais de 20 anos, né? São 23 anos de vida esportiva. Então, o esporte é realmente a minha grande essência. Né? Eu acho que nada faz sentido se você não tem uma coisa que lhe conecte. E o que me conecta à vida, à beleza da vida, ao que faz sentido na vida, para mim, é o esporte. Então, o esporte é o meu grande combustível. Porque talvez você dissesse, o trabalho é meu grande combustível, é meu grande... é a coisa que eu amo. Eu amo meu trabalho, mas meu grande combustível é o esporte. Então, o esporte é premissa. Eu vou fazer esporte, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite, seja a hora que der, e seja como for. Sem sacrifícios excessivos, não dá para ir hoje, não vai hoje, não dá para ir amanhã, não vai amanhã, mas se for, esteja lá. E seja 100% naquilo que você está. Sim. E pronto, então, o esporte é meu combustível, a arte, né, que veio depois, que eu sou artista circense, e aí eu falo com muita alegria, porque eu amo realmente. Inclusive, estaremos no Teatro Homerinho, no dia 29 de março. Os ingressos já estão esgotados, mas fiquem atentos, porque teremos uma nova apresentação. Show de bola. É, maravilhoso. O circo, ele é um deleite, um bálsamo. É maravilhoso. É um lugar que eu me realizo, que a gente confraterniza, que a gente se supera, porque é desafio em cima de desafio, é uma arte dificílima, super desafiadora. E aí as pessoas brincam muito comigo. Vem cá, Monique, você é louca, porque você trabalha muito, você trabalha no escritório que demanda muita coisa, você tem uma equipe enorme, todos os dias sua agenda é gigantesca, e você vai para o circo, você vai para academia, você vai correr, você vai jogar vôlei, você vai fazer o que der na sua telha, vai remar. Porque uma coisa alimenta a sua alma, outra alimenta outra coisa, e assim você vai criando as suas conexões. Sim. Então, conhece-te, né? É isso aí. E segue. É isso e aí... Não, que show de bola. E isso do físico, do fazer bem feito como artista, acaba elevando o seu nível de entendimento de performance até pro trabalho, né? Com certeza. Pô, você vê que não tem o limite ali. Toda vez que você vence uma barreira no treino, toda vez que você vence uma barreira no circo, você entende que tem a capacidade de vencer uma barreira profissional também, né? Com certeza. E esse ponto que você trouxe, Vitor, é essencial. Porque assim, muitas a gente ouve, né? Muitas perguntas e muitos questionamentos da seguinte forma. Qual é o segredo do sucesso? Né? Digamos assim. Se eu fosse atribuir a uma palavra mesmo, ou a duas, ou a uma expressão, é realmente trabalhar duro. É não desistir. E até pode ser clichê, mas não é. Não é. É não desistir, é perseguir, é saber o que quer, claro. É saber onde quer chegar. E seguir, sem distrações. Sim. Ou com poucas, né? Sim. Porque às vezes não dá para não se distrair. Sim. Mas eu acho que... E o esporte nada mais do que isso, né? Quando você está lá, você sabe que todo dia você vai ter que vencer um pouquinho mais. Senão você não vai sair do lugar. Não, são 23 anos, são 23 dias, né? Não. Pô, o cara treina 23 dias e tá olhando porque não tive resultado, né? Imagina esse cara no trabalho, né? Aí procuram os caminhos mais fáceis. Não, imagina esse cara no trabalho. Pois pô, é. Não, não vai. Abri a empresa, não bati, não fiquei milionário ainda. Não, tem um mês, não fiquei ainda. Não é pra mim, né? Exatamente. Quantas dificuldades financeiras eu passei? Quantas no início da minha carreira? Quando eu dizia, meu Deus, essa conta não vai fechar. Não disseram que direito era a melhor área da vida? Disseram que advogar era coisa que ia lhe trazer muitos rendimentos. Mas aí, desde muito nova, eu persegui.
Batalhei. Nunca, nem até hoje, procurei os caminhos mais fáceis. Não, e, pô, você treina há 23 anos e fala, todo dia é uma vitória. Todo dia você tem que melhorar alguma coisa. Todo dia você tem que melhorar alguma coisa. Aí o cara, aí de novo eu volto. Pô, o cara tá treinando há 1 ano, pô, não tô tendo evolução, meu amigo. São 20 anos. A carreira também é a mesma coisa. Você quer ser o melhor escritório com 20 dias, não com vai. 20 meses? Não vai. Você não vai conseguir. Não vai de jeito nenhum. E outra, a construção tem que ser boa. Você tem que gostar de ver a construção acontecer. E não pensar no resultado. Talvez o resultado que você alcance, depois que você alcance, você diga, poxa, nem era isso que eu estava querendo. Ou então, eu não quero mais isso, eu quero outra coisa. Isso também pode acontecer. Sim. Ou então, isso aqui é bacana, é show de bola, mas eu quero outros ares. E fazer também outras coisas. No treino, enquanto a gente não entende que o bacana é a construção, e para mim, isso sempre foi muito gostoso, a construção da história. E uma coisa também muito importante, que para mim, na área do esporte, eu sempre estive acompanhada por um profissional. Ah, assim é fácil. Não, assim é mais difícil. Porque assim você não tem desculpa. E talvez por isso foi que eu sempre priorizei ter alguém comigo. Às vezes, quando nem dinheiro eu tinha meu profissional comigo do meu lado. Sim. Porque aquilo me dava sanidade mental, aquilo me dava prazer, aquilo me dava satisfação. E aquilo fazia com que eu desenvolvesse outras áreas da minha vida. E é mais desafiador, porque você não tem desculpa, você não tem que falar, eu tô malhando errado, não tem nada. Pare, só continue, se você não for, né? Continue. Só se você não... O único erro é você não ir, porque se você estiver lá, você vai fazer. E eu vou. É show de bola. Não tem não ir. Só se eu não puder ir, né? Sim, não tiver jeito, mas geralmente estou lá. E aí... E como veio o circo? O circo... Tem quanto tempo de circo? Nesse circo que eu tô agora, que é no Sururu Circo, que é Benita e Magno, na Escola Circense daqui de Alagoas. Eu tô desde 2022, tá? Pós-pandemia, pouco tempo. Sim. Mas eu tive uma passagem no Circo Piccolino, quando meu filho ainda era pequeno, quando eu morava em Salvador, quando eu trabalhava no Freire, como audiencista, que eu ia lá correr todos os juizados e as varas da cidade para poder fazer audiência. Fiz por pouco tempo, mas foi o meu primeiro contato. De lá para cá, eu me apaixonei. Morei em Aracaju por um tempo, não encontrei nenhuma escola de circo lá. Quando eu cheguei aqui, eu procurei, também não encontrei, até que eu encontrei a Sururu. Antes da pandemia. Não consegui me matricular. Logo em seguida, veio a pandemia. E aí a gente ficou todo aquele período. Quando reabriu a possibilidade de a gente voltar a se ver, a se encontrar, eu entrei, que foi justamente em 2022, no início do ano, não vou me recordar o mês. E pronto, de lá pra cá eu nunca mais saí. Espero que isso aí só cresça, só evolua. Não, e aí de novo a gente volta a ideia, fazendo o link de performance, artista circense e empresário e advogado. Pô, você falou aí, foi recente, tem 3 anos. Você vê que você vive o processo. Pra muitos, poxa, tem 3 anos e eu não tô... É nada 3 anos. 3 anos é nada, né? Eu sou iniciante. 3 anos é iniciante. Certeza. Então o cara quer ter o supra-sumo do resultado. Não vai. Com 3 anos, né? Não vai. Eu convido qualquer um a fazer qualquer arte marcial, qualquer coisa, para ver se 3 anos você é um faixa preta. Não vai. É só o tempo. E se for... tá mal credenciado, né? Porque com 3 anos, ou você é um gênio... É verdade. Que eu duvido que seja. É verdade. Ou é desafiador. Porque tem o percurso, né, Vitor? Tem o percurso, não tem pra onde correr. Tem o percurso. Gente, e essa construção é muito rica. O dia a dia do que você vai evoluindo pouquinho. Você gostar de evoluir pouco. É claro que não é, não vou evoluir. Mas você não vai evoluir tudo de uma vez só, não vai. Você gostar do processo de crescer aos poucos. Sim. Porque o grande vai vir. Sim. É certo. Sim. Eu estava essa semana conversando com um amigo meu, que agora a chave dele virou. E ele vinha na batalha profissional também, advogado. Em uma outra carreira, na carreira na carreira acadêmica, tá? E aí, dando aula de cursinho, querendo desenvolver aplicativo de aula e tal. E aí, um dia a estrela dele brilhou, ele participou de uma palestra de um grande professor, e o grande professor conheceu o curso que ele estava dando, e aí a chave dele, virou. Esse ano ele já foi convidado para participar dos maiores congressos vinculados à área que ele leciona. E ontem eu conversei com ele e ele disse assim, Moni, mudou tudo.
nem parece como era antes. Eu digo, porque é uma chave. Sim. Que quando e não vira... foi uma vez, né? Na verdade, é uma construção. Se ele não tivesse todos esses anos batalhando, precisa falar, ó, pô, só precisou de uma conexão, né? Essa conexão só existiu pelos 20 anos de trabalho dele, né? Com certeza. E pelos 20 anos que disseram a ele, você continua aí, mas rapaz, você com esse potencial, porque você não vai para outro lugar? Porque é aqui que eu estou guiando meu caminho. Estou conduzindo minha história. E foi lá que a história dele brilhou. Então, você vai ser testado. Eu, quando também estava em determinado momento da minha vida, que era escasso o que eu ganhava, eu escutava. Mas, Monique, você com esse potencial todo, tudo que você faz, você podia estar ganhando muito mais. Eu dizia, não, gente, calma, mas a vida não é assim, não. Vamos chegar lá. A gente chega lá. Sim. A gente vai crescer aqui, ó. Vamos construir. Tem outras coisas que estão no jogo. E a coisa acontece. A galera quer pular etapa, né? A galera quer pular etapa. É trampolim. Ninguém quer subir os degraus. Né? E os primeiros são os maiores. Pra testar a fé mesmo, né? Eu tenho esse sentimento. Parece que os primeiros degraus de qualquer batalha são os maiores. Vamos ver, aqui não é nem teste de força, irmão, é teste de fé. Vença primeiro aí. É verdade. Sobrevive esse 1 ano, esse 2, esse 3, esse 5. E, gente, pra que essa agonia de querer que a coisa aconteça hoje? A vida tá aí, a gente tá aqui pra viver, pra aproveitar a vida, pra ser feliz, pra cada minuto que a gente passa nessa vida aqui é pra gente viver. Não é pra gente ficar pensando no próximo minuto. Meu filho é atleta. Ele joga vôlei, é atleta do CRB. E uma coisa que a gente sempre conversa é isso. Não é da noite pro dia. Trabalhe duro. Trabalhe duro. Sim. Que uma hora a coisa acontece. Sim, eu concordo. E tá aí na batalha também. Tá na batalha também. E é desafiador ser atleta, né? Uma vitória ele já tem, que eu digo a ele sempre. Você tem o esporte ao seu lado. E quem puder ter o esporte como grande parceiro da vida, eu vou dizer, nunca mais estará sozinho. E aí, tendo uma família, é melhor ainda, né? Você tem um esporte, você tem uma família. Sim. Claro. Não, e o desafio de ser esportista não é fácil, né? Não. Então a vida do atleta É barra. não é fácil não. Não. E o atleta competidor, que aí a gente está falando de outra coisa, Outro nível. é frustração em cima de frustração. E aí não é o que eu vejo, né? Não é o que você acertou. Quantas vezes você acerta? Eu penso que é quantas vezes você deixa de errar. Eu penso muito nisso, assim, eu não posso errar. Esse erro aqui eu preciso não fazer para eu realmente melhorar a minha performance. Sim. Porque os acertos eu sei que eu tenho. Né? Eu estou dizendo o atleta profissional, competidor. Sim. Não, e assim, você ser atleta praticante, pô, faço só por hobby ou só por saúde, é uma coisa. Agora o cara tem que buscar o resultado. Várias pessoas competindo com ele pela mesma vaga que ele. Várias pessoas competindo com ele pelo mesmo título que ele. Tem que se provar, tem que entregar. entregar. É o limite da lesão, né? O cara vive no limite do treino ali, ó. No limite da saúde, né? No limite da saúde, né? Alimentação. No limite. E se ele uma vida em paralelo, né? É uma vida em paralelo. E se ele não tiver 100% focado na mente dele, no poder da mente dele, né? Claro que aí cada um com a sua crença, né? Sim. Com certeza de um Deus poderoso aí que segura a nossa onda. Ele não vai. Concordo. Ele não vai. E outra, ele ainda tem o risco de perder um eventual patrocínio, de ser chamado para uma eventual equipe de maior porte. Sim. Porque ali é o trabalho da vida dele. Sim. E o pessoal não entende que o esportista profissional, que está levando como profissão, que quer virar atleta de verdade, ele abdica de muita coisa. O esporte vira a vida, né? E não pode errar. E são agora veja quantas né? vezes a gente erra no nosso dia profissional. O atleta não pode errar, o atleta não tem um dia ruim. E tá o olheiro no dia então, né? No dia da competição, né? É duro. E não é à toa que a gente vê aí hoje uns grandes ícones aí das palestras mesmo, né, de incentivo, de performance, de empreendedorismo. Os atletas aí... dominam. Né? Dominam. A mente é diferente. Dominam. Porque eles sabem, né? A cabeça é diferente. Porque é cair, levantar e seguir. Cair, levantar e seguir. Por anos. Por anos.
Não é só cair e levantar, é por anos. Pô, eu penso... é muito massa você assistir uma Olimpíada, mas é muito injusto. Não é injusto, a palavra não é essa, mas é muito triste. O cara treinou... treinou 4 não, pô, ele treinou 30 anos. Pra ter 9 segundos de corrida. Mas é isso. E o cara ganhou dele. E ninguém nem lembra que ele tá lá, porque pô, ele ficou em quinto. Pô, quinto não vale de nada. Cara, se ele ficou em quinto sendo brasileiro, ele foi o melhor do Brasil pra conseguir chegar lá e simplesmente ele não tem valor. É isso. E aí o erro está em quem não valoriza, né? Ou realmente ele não é nada, né? Porque só vale o que é o primeiro lugar. É muito injusto. Isso aí eu entendo agora a sua palavra. É muito... O pessoal não entendeu que, tipo assim, se ele tá lá entre os 10, pô, ele foi o melhor do Brasil. Porque foi feita uma pré-seleção aqui, uma pré-seleção gigantesca. Grande. Foi 4 anos escolhendo o melhor pra ele estar lá. É muito e grande. Simplesmente ninguém nem valorizou. Pô, o cara é muito ruim, cara. E o vice? O vice, quando ruim. É o vice, o segundo lugar. Pô. Um segundo. Milésimos de segundo. Ruim. O cara ficou 1 segundo, você dizendo que o cara é ruim, não faça isso não. É cruel. É cruel. É cruel. Não é injusto, mas é cruel. Mas ele não vai deixar de ser o grande atleta que ele é. Não deixa. E é disso que ele não pode se afastar. E que a gente não pode se afastar. Sim. Né? Tem dias difíceis no trabalho da gente que a gente diz assim, meu Deus. E ninguém olha a condição que fez ele chegar até lá, né? Com certeza. Falando do atleta brasileiro, então, que não tem incentivo nenhum. Pô, às vezes o cara trabalha durante o dia, vai treinar durante a noite, ganhando um salário mísero, não tem nem patrocinador, vai representar o Brasil, ainda ganha, levanta a bandeira. Chega em casa. Para chegar em casa, muitas vezes atravessa percurso. Violência. Um transporte terrível. Sim. Chega em casa, condições também precárias, né? De família, de saúde, de tudo. Gente, é inacreditável. Só olha a medalha, né? E é a mesma coisa, a gente faz o paralelo com o empreendedor, né? Só olha o cara que saiu na Forbes, né? Acabou. Gente, tem Acabou. tantos. E o que tá na Forbes, ele não tá sozinho. Não, e tem tantos outros lutando pra caramba também aí, fazendo um Brasil tão incrível. Exato. E o que tá lá na Forbes, quem tá lá com ele, toda aquela conjuntura toda, para ele chegar lá na Forbes também é uma família toda, de uma empresa imensa, de um mercado enorme de pessoas que junto é que fazem aquilo ali chegar lá. Uma pessoa chegar lá, né? Ou uma organização. Um representante, né? Um representante, ele tá representando, né? Perfeito. Reflexivo. É isso aí. Reflexivo. E aí a gente volta para onde sair quando a gente fala dessa questão dos atletas todos? Que realmente de nada vale os comentários alheios que por muitas vezes não compreendem o que é a trajetória de quem está ali. Sim. Até entrando nisso do esporte, é engraçado que quando você... Eu assisto hoje muito menos futebol do que eu assistia antes. Sim. Mas se você pegar a qualidade do comentário de um ex-atleta para o do simples comentarista, é totalmente diferente. Totalmente diferente. O cara valoriza a performance, o esforço. Pô, cara, não é assim não. O passe não sai sozinho não, magicamente, como aperta um botão no videogame não. Tem todo um trabalho, um esforço cognitivo, físico por trás. Não é só assim não, tá? Com certeza. Não, então, é isso, ele conhece, né? Ninguém tá... Pô, o comentarista é só, pô, ele chutou errado. Cara, você já bateu algum pênalti? Pois é. Você já desviou para chegar lá na hora do gol. Você já fez isso alguma vez? Não, para só falar assim, pô, como ele é burro. Calma. E os comentários são terríveis. Cruéis, né? Cruéis. Mas quanto mais cruel é o comentário, menos conhecimento a pessoa tem. Ou então ela tá doída. Né? Porque quem conhece a trajetória de uma pessoa que tem alta performance, ou de uma pessoa que tá ali na batalha... Nunca vai fazer isso. Não vai. A não ser que seja incoerente mesmo, né? Não deveria, né? Porque Sim. Incoerência a gente sabe que tá cheio o mundo. Não, e isso é bacana que me lembra que às vezes fala assim, poxa, eu vou ser milionário, eu vou ser bilionário, eu vou ser um advogado de sucesso. Os únicos que não te apoiam são os que não tiveram sucesso. Porque se o advogado de sucesso vê você falando que quer ter sucesso, o cara fala, bicho, trabalhe que você vai. Trabalhe que você vai. Aí o cara que não conquistou nada fala, pare de sonhar. Pô, você conquistou o quê? Nada, você não sonhou nem fez. Perfeito. Perfeito. Você não sonhou nem Ou fez. então vai criticar que você está fazendo, mas não sabe nem fazer. Como é que ele está dizendo que quer ser o melhor do mundo sendo dessa maneira? Começou, né? Começou. E é engraçado que falando sobre isso, de performance, de começar, eu volto aqui a falar do próprio podcast. Pô, tem todos os desafios, pô, não é fácil você botar a cara a tapa, evoluir, se você olhar, não tá bom, mas, pô,
Já tá bem É o melhor do que o caminho. primeiro. E eu Exatamente. tenho certeza que o 20º vai ser bem melhor do que o 10º. E Com o certeza. 100º, a gente vai chegar lá com fé em Deus, vai ser melhor do que o 10º. E assim vai. E se não Só for, que tem alguma coisa Aí o errada. cara quer falar, e o cara quer só julgar e falar, pô, mas não tá bom, mas você fez algum? E aí, Vitor, voltamos. São as distrações do caminho que a gente não pode ter. Sim, Não é? concordo. Os comentários, o que vai tirar sua atenção, o que vai fazer você sair da sua linha, o que vai tirar você do seu destino final. Total. E a gente, às vezes, escorrega. Acho que comparando a mente de alta performance e sem ter isso como separar do atleta, o cara tem que usar como combustível toda a crítica. Com certeza. Pra mim é um combustível. Sempre. Pra mim é um combustível Sempre. poderosíssimo. Sempre que você pensar Sempre. que fizer uma crítica a mim, meu amigo, continue, por favor. Não pare não, porque isso é um combustível gigante pra mim. Com certeza. Acho que a cabeça do atleta é essa, né? Pô, o cara foi vaiado, pera aí. O Neymar provou isso aí, né? Se estão vaiando, pera aí que eu vou botar um olímpico aqui pra você ver como é que... Quem é o profissional, como é que faz, Com né? certeza. A crítica tem que ser, né? A crítica deve ser um combustível para quem quer realmente alcançar alta performance. Porque se a crítica não for, ele vai parar no meio do caminho. Porque ou você usa aquilo ali a favor do seu processo, ou você vai deixar que uma coisa que não tem nada a ver com o seu processo Sim. atrapalhe o seu caminho. Tem muito mais gente pra criticar do que pra ajudar, né? Exato. E assim, vamos sempre olhar assim, será que essa crítica tem realmente alguma coisa a me trazer? Porque às vezes tem. Sim. Não é uma crítica pura, né? E aí a gente volta e olha para dentro. Por que é que está acontecendo? Por que é que você está fazendo dessa forma? Eu acho que a gente tem que olhar para dentro toda hora. Todo dia. Errou, olha para dentro. Errou por quê? Errou por quê? Errou por quê? Ou então, não está satisfeita, está inquieta? Olha para dentro. Conversa. Observa. Faz de novo, muda. Concordo. Reformula. Concordo. Agora a gente tem que olhar. Concordo. Não adianta a gente sair assim, ó, eu já cheguei, já tô, sou a top, sou a fortuna, sou a retada, que a vida é minha aí. A vida derruba, né? Aí quando você chega nesse nível, a vida E derruba. não tem graça. É uma construção. E não tem graça, porque todo dia tem beleza. Se você já acha que tem tudo, você vai ter o que mais? Não tá faltando mais nada, né? Todo dia tem beleza, todo dia tem algo novo para você descobrir. A gente tem que... Eu tive um exemplo na minha vida, que foi minha mãe. Eu tenho, né, um exemplo da pessoa que sempre viu e sempre vê a beleza da vida. A beleza da vida mesmo, de estar vivo, de ser feliz. Trabalha duro, retada, virada, 4 filhos, praticamente sozinha. Criou os 4 filhos praticamente sozinha. Mas sempre com leveza. Na batalha, mas com leveza. E sem distrações que trouxessem dores. Porque também isso é um ponto. Às vezes essas coisas que acontecem em volta só traz dor. Quantas pessoas a gente vê sentindo dor, sofrendo, com depressão? Sim. Por conta da expectativa do outro. Mas, gente, a expectativa do outro não vai entrar no seu processo. É do outro, né? É do outro. E às vezes, se a pessoa se solta, a gente se perde. Acho que isso é um ponto para a pessoa. Quem quer ter sucesso tem que olhar para isso. Eu sou muito ansioso. É. Eu sou muito ansioso. Só que eu aprendi a ser ansioso, não com resultado. Tá. Porque senão você começa a atropelar muito e querer pular as etapas. Falar isso de emagrecimento. Pô, tem meu inimigo é a minha balança, mas tá lá no banheiro lá. Todo dia eu olho pra ela, olha pra mim. Eu já pesei 115 quilos, bati em 90, permaneci um tempo, voltei pra 100 de novo, 105. Aí comecei o processo recente de emagrecimento. E eu conversando com minha esposa, com a Karina. Pô, amor, vamos voltar lá. Pô, o que você tá fazendo errado é o prazo. Pô, como assim? Você quer perder 10 quilos em 60 dias? Vai voltar. Não é. Porque você não mudou o Vitor. Perfeito. Você é o mesmo Vitor de 105. Fazendo uma restrição por um momento. Você tem que mudar o Vitor que você é para poder Perfeito. chegar no corpo, no peso que você quer. Perfeito. Enquanto você não mudar isso, putz, faz sentido. Perfeito. Comecei esse processo. Pô, qual é a sua meta? 1 ano. Não é mais um mês, não é mais 2 meses, é daqui a 1 ano. Perfeito. Pô, eu quero criar uma construção para chegar lá E tranquilo e leve. Eu tô mudando na etapa, eu tô vivendo o processo. Pô, eu vou perceber que esse doce não deveria ser esse doce agora. E aí, aos poucos, até conscientizar e mudar de verdade. E olha que perfeito isso que você traz. Você vai chegar lá, com certeza. E vai chegar leve, literalmente leve de peso e leve de mente. Sim. E leve de coração. Vai passar por um processo que vai ser desafiador, mas não vai ser
impraticável, que é a ponto de fazer você voltar tudo de novo. Então, vai ser um processo que requer compromisso, determinação, mas que também tem leveza, que também tem beleza. Sim. E que tem o que é o melhor de tudo, longevidade, tem sustentabilidade. Sim. Após quando você perder lá, não sei quantos quilos você quer perder, mas sei lá, 10 quilos em um ano, 20 quilos em um ano, seja o que for, quando passar um ano que você, ainda que você não perca os 20 ou os 10, mas que você chegue lá pertinho. E eu tava sem aplicar o que eu acredito no mundo de trabalho para minha vida pessoal. Exato, mas isso acontece todo dia. Eu acredito tanto que se você fizer um bom trabalho, sai sim o resultado. E por que eu não tô fazendo isso com o meu corpo? Exatamente. Que eu deveria cuidar tanto. Agora é longo prazo. Em 4 meses perdi 10 quilos. Pô, Vitor, tá perfeito? Não tá, mas tá no meu tempo. Exato. Até porque a perda de peso no início é mais fácil. Depois fica Entra mais no difícil. platô, fica mais desafiador. Pra eu perder 1 quilo, se eu quiser perder 1 quilo aqui, é uma luta. É uma luta. E eu tô nesse desafio. E Karina pegar no meu pé, né? Então, semana passada super ansioso, ó. Você tá deixando levar a ansiedade pra parte da alimentação. Você tem que começar a se reconhecer com isso e parar. Com certeza. E aí eu começo o que era o gatilho antes pra eu fazer, na verdade agora vira um motivador pra eu não fazer, porque eu me reconheço. Eu tô ansioso pra caramba, velho. Vou beber água. Pronto. Porque senão eu vou comer. Autoconhecimento. O autoconhecimento. Olhou pra dentro. Eu vou Entendeu comer. como funciona. Eu já sei que eu vou comer um churrasquinho amanhã, cara. Eu vou treinar domingo. Claro, mas olha que Porque delícia. aí eu vou treinar domingo, pelo menos o churrasco que eu exceder um pouco tá. Olha que pois é, o Tá pessoal fala. compensado até aprender a me reconhecer mesmo, né? E quando você tiver como você quer fisicamente, seja como for, aí é que você vai poder fazer mesmo. Sim. Eu mesmo adoro tomar uma taça de vinho, comer uma salada, eu amo. Eu digo, gente, eu posso. Sim. Eu tenho liberdade para fazer isso porque eu faço isso todos os dias. Sim. Então, se eu quiser hoje até comer uma torta inteira... Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Mas eu nem como. É porque você acostumou. Porque você não faz parte da sua rotina, né? Enfim, faz parte da vida mais, né? Da vida mais. Não faz parte de Para nada. De fazer não parte da vida, né? Não faz, exatamente. Eu começo a perceber isso. Parei de beber no e processo. Termina sendo leve. Então não bebo mais. Uma taça de vinho, beleza. Okay. Mas não bebo mais. O que é melhor. Começa a mudar. Sem excessos. Sem excesso. Né? Sem excesso. Exato. É meu desafio. Eu não posso negar que eu gosto de comer, mas Sim. Meu desafio é esse. 10 quilos, beleza. Pelos próximos 6 meses, mais 10. E vamos devagarzinho. Ao final do ano... Exato. Eu vou estar bem melhor do que eu estava antes. Com certeza. Eu tenho certeza que vai ser muito melhor do que fazer de novembro para dezembro uma meta curta e querer fazer uma loucura, de perder 10 quilos e depois recuperar. E vai recuperar. E vai, então... Não tem jeito. E a gente fala sempre, né? Que a gente não crie metas e não estabeleça metas às nossas equipes e metas inalcançáveis. Por quê? Porque isso vai destruir a motivação, né? E até o empenho mesmo, o trabalho todo da equipe, porque já sabe, essa meta é inalcançável. A gente vai e bota assim, eu quero perder 10 quilos em um mês, 10 quilos em 3 meses, sei lá. Aí você já se sabota no primeiro dia. Aí você fala, não consigo, deixa pra lá. Eu não vou chegar a isso nunca, isso é loucura. Então eu vou parar logo, para não sofrer tanto. E pronto, e joga a toalha. Não, e é engraçado que tudo que eu usava como justificativa, agora pra mim é tipo assim, vai ser meu troféu. Entendi. Eu operei o joelho. Eu não vou conseguir fazer um cardio porque eu operei o joelho. Tô no período aí, é um ano pra recuperar, após 6 meses. Não, agora eu vou perder, eu vou falar, eu perdi mesmo com o joelho operado, viu? Exatamente. Olha que eu ainda estava com o joelho operado. Eu ainda estava com o joelho operado. Venci ainda isso. Eu sou ansioso, gosto de doce pra caramba e mesmo assim Então, o que era antes a justificativa para não fazer, agora é o mérito da coisa, né? Com certeza. E tem fatores que você pode usar a seu favor. Exemplo, não estou podendo fazer determinada atividade tal, mas tem umas que eu posso fazer. Sim. Acredito que coisa na água você possa fazer. Sim. Né? Alguma coisa que lhe traga gasto calórico e que lhe traga liberação de serotonina e que lhe dê satisfação pessoal, emocional, enfim, conexão, porque o esporte lhe conecta com você mesmo. Total. Eu tava sentindo falta de fazer um esporte de arte marcial. Eu sempre gostei tanto. Maravilhoso. Aí eu falei, semana passada eu vou pesquisar algum. Aí achei uma academia que conseguisse encaixar o horário para treinar o boxe. Eu falei, pronto, não vou ter jogo de perna tanto que prejudique meu joelho. Pelo menos eu volto. Nem que sejam os 6 meses que eu vou fazer de fisioterapia, eu tô fazendo também o boxe. Então... Excelente. Mas não pode parar. Muda. Muda tudo. Muda e tudo. outra, mesma coisa a atividade física.
O pessoal me pergunta, né, se eu sou personal, se eu sou educadora, enfim. Eu digo, não, gente, não, eu só sou esportista mesmo. Mas, uma coisa, as pessoas procuram um esporte que não casa com elas. Querem fazer um esporte porque querem fazer. Ah, não, vou para academia. A maioria das pessoas detestam a academia. Muita gente detesta a academia. Para que vai para academia, gente? Vai dançar, vai nadar, vai correr, vai lutar. Sim. Vai jogar um esporte, fazer vôlei, fazer basquete, fazer handebol, sei lá, tem tantas coisas maravilhosas para fazer. Fazer circo. Sim. Né? Sim, se encontrar, né? Se encontrar. Pra Procura uma coisa que faça sentido, né? senão Punitivo, não, né? não vai ter sustentabilidade. Você vai fazer 1 mês, vai fazer 2, vai fazer 3, vai sofrer para fazer. Acabou. Você quer estar num lugar de sofrimento? Ninguém quer. É ruim. É ruim. É incômodo E demais. um lugar de sofrimento vai lhe trazer satisfação? Nenhuma. O que era pra ser o equilíbrio vai piorar, né? É o veneno. Não vai ter jeito. E vai ser uma crise, porque você vai querer trazer um resultado que você não vai conseguir, porque você sofre para ter. Enfim, eu acho que isso tudo é muito simples, muito claro. Sim. Toda vez que alguém me diz, mas eu odeio academia, eu digo, você gosta de quê? Faça o que você gosta. Eu escutei uma frase em algum podcast que eu assisti, eu peço desculpa por não dar a autoria da pessoa, porque eu não me lembro de fato. Não foi a frase, não é minha. Mas o cara falou, eu não tenho mais que aprender o que eu tenho que fazer. Eu tenho que aprender a como me tornar pessoa para fazer o que eu tenho que fazer. Porque eu sei que eu tenho que fazer. Não é possível que todo mundo não saiba o que tem que fazer. Sabe o que tem que fazer. Só que não é capaz de fazer. Então, exatamente. Como eu me torno essa pessoa que é capaz de fazer essa coisa? O que é que está faltando em mim, que eu não estou vendo? Na verdade, não está faltando, está lá. O que é que eu não estou vendo em mim que não está me deixando fazer o que eu quero fazer? E o que eu sei que eu tenho que fazer? E o que eu sei que eu tenho que fazer. Mais importante ainda, eu sei que tem que fazer e sei como fazer. E sabe fazer. Exatamente. É olhar para dentro. Total. A resposta está lá. Total. Tenho pensado muito nisso. Isso muito nisso. Isso é real. Muita gente sabe o que tem que fazer, sabe como fazer e não faz. Não faz. E tá ao alcance. Todas as ferramentas, tá tudo ao alcance. O cara só não faz. É dentro. Então, o desafio é descobrir como você se torna essa pessoa capaz de fazer tudo isso. Você já é essa pessoa. Você já é essa pessoa. Você só tem que entender, ver. Você não vai mudar, você não vai transformar a pessoa, porque a sua essência está aí. A sua essência é ela. Você tem que ver só qual é. O que é aqui a sua essência. E quanto mais você olhar para dentro e ver, talvez tá faltando um ganchinho aí, um elo, uma coisa que destrave e você faça. Sim. Às vezes um pequeno ajuste. Verdade. Mas o segredo... Eu tenho sentido isso o segredo dia vai a dia. estar... Eu tenho sentido isso dia a dia. Percebido, me entendido mais. E eu acho que é um jogo que é total, além da performance em si do trabalho, mas envolve o espiritual. Tudo. Acho que envolve todo o contexto, para quem acredita, porque eu acredito muito. Claro, eu também acredito muito. Mas eu acho que é todo um contexto emocional, familiar. Se tiver tudo alinhado, você consegue, senão vai ser muito mais difícil. É isso. Mas eu também penso o contrário. Eu acho também bacana. Se tiver tudo alinhado, vai ser mais fácil. Mas eu também penso o contrário. Se você olha para dentro, você conhece o que está dentro de você, tudo se alinhará. Porque não vai ser de fora para dentro. Tudo se alinhará, porque você primeiro vai aceitar que as coisas são como elas são. As coisas são como elas são, as pessoas são como elas são, as convivências são como elas devem ser. O dia a dia vai acontecer, os problemas vão vir. Mas se você está seguro da sua essência, de como você deve proceder, de qual é o seu melhor comportamento para determinada coisa, do que lhe traz coisas boas, do que lhe desperta coisas ruins, eu penso demais nisso. Quais são seus gatilhos positivos, quais são seus gatilhos negativos? Se você conhece tudo isso dentro de você, é claro que aí um apoio espiritual é inquestionável, um apoio terapêutico, cada um com a sua terapia, Concordo. O que ela crê, o que ela acredita, o que comunica com ela. Sim. Tudo se alinhará. Tudo se alinhará. Porque quando você vê a si mesmo, isso aí é a minha humilde opinião. Concordo. Você vê os outros. Concordo. E aí não vai ter jeito não, vai dar certo. Concordo. Vai dar certo, sempre certo. Concordo. Galera. Conversa de alto nível. Já curte, já segue, já compartilha, se inscreve no canal. Simbora divulgar isso pra muita gente. Tá muito bacana o papo. Me diz uma coisa. Falando um pouquinho do escritório. Você acha que quando você tá entre tubarões, imagino que o escritório só tá com os melhores lá. Você acha que isso é um fator que faz ainda você subir mais o nível? Sim, sem dúvidas. E aí tem uma questão emocional forte.
Quando você está no meio dos tubarões, aí você tem que conhecer a sua essência, conhecer a sua história e saber que você tem capacidade total de estar ali. Porque se você esquece desse ponto de onde você veio, você se distrai, você cai. Porque você acha que aquelas pessoas podem lhe engolir. Que aquelas pessoas podem saber mais do que você. Que aquelas pessoas... o ser humano tem uma tendência, né? A gente tem uma tendência a ver o outro, talvez, de um pedestal. Ainda mais quando você tem humildade de espírito, né? Mas aí, o que é que eu sempre penso quando eu sei que eu vou para um ambiente que tem um viés hostil mesmo, de competição, eu não me afasto da minha essência. Eu me mantenho firme no que eu batalhei para chegar e aprendo com os grandes. Tento sempre aprender com os grandes. Transmito o que eu sei, permaneço segura, batalho para permanecer segura. E também, se eu não estiver segura, eu recuo, fico na minha, aprendo e vou procurar entender se alguma coisa eu precisava saber que eu não sabia. O que foi que causou, se eu tiver tido algum sentimento de recuo, se causou. E, no geral, não acontece, porque eu gosto de ir para os ambientes, principalmente os ambientes mais difíceis, muito tranquila mesmo, segura de todo o seu caminho, de sua história. Você não chegou a 2 dias, você não chegou a 3 dias, você não chegou a 4 dias. Nada do que for falado ali você é desconhecido para você. Você já passou por tudo isso. Não foi ninguém que lhe botou lá. Você fez por merecer tanto quanto todo mundo ali. Você chegou lá. Foi você que foi até lá. Você chegou lá, você que construiu. Então eu acho... E aí sim, o barulho da vida lhe afasta disso. Se eu estiver muito estressada, se eu estiver doida, se eu estiver assim, atribulada, cheia de coisa, eu preciso parar, e aí eu faço mesmo. Me reconecto, medito. Eu adoro meditar. Quando eu não consigo me desligar muito tempo, nem que seja 5 minutos em silêncio, 100% de silêncio, sem nada. 10 minutos em silêncio, sozinha. Reconecta e vai. Porque você chegou lá. Pelo seu trabalho, pelo seu caminho. Eu penso nisso. Quanto mais difícil é o desafio, mais para dentro eu olho. Mais para minha história eu chego perto. Que é a minha grande força mesmo. Foi a história que eu construí, não foi sozinha, mas que eu caminhei. Sim. Não, e o meio jurídico geralmente dá uma assustada na galera, né? É vaidoso. É vaidoso, né? Tem muita vaidade. Vaidoso, pomposo, cheio de títulos. E até, aí acaba também naquilo que a gente falou no começo, de gerar expectativa, né? Muita. Então, você chega como advogada, como sócia de um grande escritório, o cara já espera que você faça tais coisas. Exatamente. E não necessariamente é o que você quer fazer, né? Exatamente. E aí você vai dizer o quê? É a expectativa. E é claro que você tem que corresponder à expectativa, porque se a gente estiver falando de cliente, sim, você tem que corresponder à expectativa do seu cliente. Mas, se você fugir da sua essência, do que você tem dentro de você, e aí é claro que você tem que estar sempre em constante trabalho, né? Se desenvolvendo, estudando, estando realmente à frente do que está sendo dito, conhecendo as leis, conhecendo as jurisprudências, conhecendo o que o mercado está dizendo, conhecendo o mercado dos seus clientes, você tem que ter conhecimento. Sim. Né? Não adianta... você tem que ter bagagem, tem que ter reciclagem, tem que ter trabalho duro. Né? O que a gente não pode deixar é que o nosso emocional nos sabote. Às vezes você vai para um lugar que você não está 100% preparado. Pode acontecer. Não deu tempo de se preparar. Não deu tempo de estudar tudo o que você precisava. Talvez se você tivesse estudado mais, você ia estar mais seguro. Aí você vai se segurar na sua bagagem. Mas o ideal é que você se segure na sua bagagem, mas que você esteja em constante aprendizado. Sim. Senão vai ficar para trás. Aí também acredito nisso. Sim, e o mercado jurídico pode parecer que não, mas muda muito, né? A questão de jurisprudência está sempre... Muda o tempo todo. O tempo todo, né? O tempo inteiro. O cara pensa, o livro de lei é o mesmo, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Os livros de lei você nem lê mais, porque você todo dia tem que comprar um livro novo. É tudo muito rápido. O mercado a formação, o organograma jurídico mesmo como um todo, ele é o tempo inteiro em constante mutação. Primeiro que ele acompanha as questões sociais, né? Todas as demandas sociais, as leis, né, devem existir, as jurisprudências, enfim. Para quê? Para que a gente consiga acompanhar toda a evolução social, né? Toda a mudança social. E o que a gente pode dizer da mudança social? O que mais tem é
São mudanças sociais. Com a tecnologia, o mundo está todo aí, gente. E a lei para regular tudo isso? Como é que a gente vai regular tudo isso? Né? E aí tem o mundo jurídico, que é um mundo, é um universo. Você quer fazer o que no mundo jurídico? Você quer ser legislador? Você quer trabalhar para melhorar determinado fluxo de uma empresa? Porque o jurídico interfere nisso também. Você quer diminuir custo de um departamento? Você quer trabalhar para associações? Você quer fazer trazer benefícios sociais para determinada comunidade? Existe um mundo aí. Quer trabalhar com tecnologia jurídica para melhorar os processos, melhorar todo o fluxo processual mesmo, de tempo de justiça, de tempo de decisão, enfim. Chegar nesse ponto até. Hoje você, analisando um pouco da questão da IA, é um concorrente ou um aliado? Eu considero um aliado. Né? Ele vai ser um concorrente se você realmente não estiver à frente de um tempo. A IA não vai andar sozinha. A IA não pode andar sozinha. Agora, você também não pode dissociar, você não pode negar que a tecnologia existe, porque todos estão usando já, inclusive. Mas eu acho que é um grande, e deve ser um grande aliado. E tem que ser um grande aliado. Um IA precisa de um humano. Nós criaremos os nossos robôs, né? Nós criaremos as nossas inteligências artificiais. Nós diremos a ela o que é que ela deve fazer. Nós estaremos sempre em constante atualizações. E andaremos juntos. Por quê? Porque no lugar de ter 20, 30, 50 pessoas fazendo 50 peças, tratando do mesmo assunto por muitas vezes, a gente tem uma inteligência artificial que vem, entende tudo isso, a gente dizendo a ele, a gente treinando a IA. E para mim ainda é um pouco novo, assim, eu conheço muitas coisas, mas eu não me aprofundei ainda. Esse ano é um ano, inclusive, desafiador nessa área para mim, porque eu quero me aprofundar bastante sobre isso. E com certeza é um grande aliado. E é o futuro. Sim, e você falou um ponto na verdade, bacana, já é o né? presente. A inteligência artificial. Então, quanto melhor você for, quanto mais capacidade você tiver de treinar, mais eficiente ela vai ser. Com então, certeza. ela na mão de um cara que não tem tanta capacidade técnica, não vai servir de muita coisa, né? Não vai servir de nada. Ou vai trazer problema. E como já estamos assistindo. E se for a mesma para todo mundo, também não vai gerar valor. Não vai ter valor. Com certeza, não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença não nenhuma. Não vai trazer. Não vai gerar um impacto exatamente, esperado, né? Porque tá todo mundo usando a mesma coisa, que vai ser o por baixo, porque o cara vai mirar no barato, então essa inteligência é bem acessível, né? Exatamente. Se impacta todos é porque é barato. E aí a gente volta, o diferencial vai estar onde? No conhecimento. Quem trouxer um conhecimento inovador para fazer ela girar de uma maneira mais eficiente, né? Sim. Certamente vai chegar à frente. Sim. Mas a inteligência artificial já é uma realidade, já está em todos os tribunais. A justiça tem muito trabalho repetitivo, muitos trabalhos que não precisa de um ser humano sozinho fazendo, de uma equipe imensa de pessoas trabalhando nisso, que a IA vai e resolve. E as pessoas, elas não vão ser descartadas por isso, elas vão estar trabalhando em outras coisas. Que a justiça, tem milhões de coisas que a justiça precisa. Né? Hoje fala-se em ter decisões feitas por IA. Mas não é uma decisão que é feita, criada por uma inteligência artificial, não. É uma decisão que foi ensinada, né? Ela está seguindo parâmetros, exatamente, né? Ela tem parâmetros. E a cada decisão, ela tem um novo parâmetro. Tem coisas que vão ser repetidas, sim. Mas tem a individualidade, porque cada caso é um caso. E a pessoa pensa também que vai simplesmente dar uma sentença e acabou, né? Pô, vai cair para o cara analisar se de fato tem... Lógico, né? Não é só pensar, não, pô, tá dando uma sentença. Calma, garoto, espera um pouquinho aí que vai chegar nesse ponto no futuro, eu acredito, mas ainda está sendo supervisionado, não é? Com certeza. Não, sempre haverá uma supervisão, sim, né? Do mais qualificado. E aí o cara nunca vai deixar de ser necessário, né? Com certeza. E aí, o mais qualificado passa a ser ainda mais valorizado. Justamente. E... Ele vai ponderar, né? Ele vai entender se de fato o cara tá... O cara tem que ser muito bom para julgar se ela tá sendo coerente. Assertiva, coerente, exato. E, sim, aí teve um caso, né? Eu acho que tem um pouco tempo que foi divulgado na mídia, de que a IA criou uma jurisprudência. Porque as pessoas vão lá, né? Enchem o prompt, né, de informações, diz lá o que é que tem a causa, né? O que é que o autor pede, o que é que a parte contrária traz de argumento contrário, quais as provas foram produzidas naquele processo, e aí pede a decisão. E quando a IA trabalha, ela vai e busca um universo de informações.
E aí criou-se, a IA, me parece, acho que na decisão, criou uma petição para um advogado e ela trouxe colocou no corpo da petição, que geralmente a gente coloca, jurisprudências, né, para poder embasar o que a gente está pedindo. Só que as jurisprudências não existiam. E o advogado sequer observou. Ele fez a petição, não me lembro qual foi a IA. A IA devolveu a petição, criou a petição para ele, com diversas jurisprudências, e ele nem sequer conferiu se as jurisprudências estavam corretas. Então, tipo, a inteligência artificial não é isso. Não é para ser isso. Sim. E ele sofreu penalidade na justiça por conta de ter trazido jurisprudências que não existem, né? De usado uma inteligência sem supervisão. Enfim, aí também temos muita coisa que vai rolar. Sim, eu já fiz muito teste com IA, nesse pô, eu quero gerar dados. Pô, me diga aí o percentual de tal coisa relacionado com o negócio. Ela traz com uma segurança, aí você olha, puxa, não sabia que esse dado era tão impactante assim. Qual é a fonte? Não tem fonte. Quando você vai pesquisar, não existe. Ela criou para poder não ficar em branco. Eu vou satisfazer o que você pediu. O que você pediu, pô, toma aqui a informação e depois você edita essa informação aí, porque eu não tenho respaldo nenhum. Como você quer ter alguma informação, tome. Perfeito. É isso aí. Ela vai lhe dar o que você pedir. Agora, por isso que você tem que saber pedir. Sim. E embasar o seu pedido. É perigosíssimo você não ter o conhecimento. Gente, se fosse qualquer um outro... Pô, se eu não soubesse, pô, isso aqui tá um pouco estranho. Você fosse um irresponsável. Ou então isso aqui tá um pouco estranho. Pô, esse percentual tão alto, assim, tá um pouco estranho. Deixa eu dar uma sondada, uma pesquisada a mais. Mas se fosse só um Ctrl-C, Ctrl-V... Você tava disseminando fake news aí, exatamente. Né? E a IA não é para isso. É o desafio. A IA não é para isso. Enfim, deveria ser, e é, de fato, um potencializador, né? Sim. Hoje, para o universo de pesquisa mesmo, acredito que é incrível. Né? Você pesquisar no chat GPT, você pesquisar no Google, sim. É muito diferente. Sim. Agora, os desafios... Tem responsabilidade. Também. Os desafios... Tudo que é novo, o cara tem que ter muito mais responsabilidade, até entender melhor, né? Verdade. E a parte da legislação mesmo aí é um mundo. Né? A parte regulatória mesmo está se desenvolvendo cada vez mais. Muita gente está sendo estudioso dessa área. Sim. E no direito também tem muito isso, né? Você é especialista em determinada coisa. Você não vai abraçar o mundo inteiro. Como na medicina, né? Sim. Você vai ter um oftalmologista, você vai ter um ginecologista, você vai ter um dermatologista. Sim, tudo. Eu já vi IA que identificou o câncer antes do médico conseguir identificar, por causa do indicador. Vai chegar um ponto que vai ser a ferramenta do médico sensacional. A ferramenta mais importante do médico vai ser ela no futuro, né? Sensacional. Um grande aliado. Sim, a melhor ferramenta, né? A IA é ferramenta. Quem acha que é substituição é porque não está trabalhando o suficiente. É quem quer que aconteça em 3 anos o que acontece em 30. Pronto. Aí acabou. É isso aí. Surfar, né? Viver de modinha, né? É isso mesmo. Não é fácil, não. Eu tenho uma curiosidade. Posso estar no escritório grande, com certeza tem processos e tudo mais. Consegue-se analisar a performance de um advogado? Com certeza. Você faz análise de performance semestral, que seja. Com certeza. Números, indicadores, tudo. É tudo medido. Causa ganha, tudo? Não só causas, né? Não só êxito. É claro que o êxito também é uma grande métrica. Mas toda a desenvoltura mesmo, porque o êxito não depende... Você pode ser um advogado de alta performance, mas você não ter, de fato, um êxito esperado, porque, por vezes, a legislação não vai ser favorável àquele caso. Exemplo. Né? Eu vou dar até um exemplo do criminal. Você é um advogado criminalista, está defendendo um criminoso, ele realmente cometeu um crime, você não vai ganhar, você não vai ter êxito naquela causa. Mas se for um caso de prisão mesmo, você vai regular a pena daquela pessoa. Então, se você consegue reduzir a pena, né? Se você consegue adequar a pena, né? Uma pena adequada para aquele caso, é um êxito. Sim. Então, às vezes, o advogado não vai ter um êxito 100%, mas ele vai o quê? Reduzir problemas, né? Ele vai mitigar prejuízos. Ele vai ajustar o que aquele litígio, né, o que aquele problema poderia causar. Então, ele reduz danos. Sim. Ao final, é isso. Então, tem percentual de economia, tem conversões, né? O que é que você espera? Aí vem muito as jurisprudências. Né? A gente sabe que em determinado lugar, as decisões, se o caso for se tratar de A, B e C, as decisões são Y. Se for
D, E, F, as decisões são X. Aí, se você tem um caso que é ABC e você não está conseguindo a decisão Y, tem alguma coisa errada com você. Mas, isso também é um medidor. Existe indicador de tudo. Forma de medir tudo. Os sistemas jurídicos hoje são avançadíssimos. Isso é bacana porque fica até a dica aí. Pô, às vezes o cara é profissional liberal, acha que não tem como medir seus próprios indicadores, né? Dá para medir de tudo, de tudo. qualquer coisa, né? De tudo. E deve ser medido, né? Deve ser medido e é medido e tem que ser medido. Né? Porque senão você vai avaliar. Não, isso, aí você vê uma curiosidade, tem essa curiosidade, mas, pô, é bacana. Você falou aí, às vezes, o êxito em si não é ganhar causa, é diminuir o risco, diminuir o impacto do problema. Porque você sabe que vai ter. Exatamente. O problema é inevitável, vai ter o problema. Exatamente. Se vai ser de X ou de 10X, agora é nossa luta que seja... Com certeza, mitigar o risco também, né? Determinada operação. Às vezes você presta consultoria a uma empresa, presta consultoria a uma associação, seja lá como for. Você pode dizer a ele como ele pode mitigar o risco da atividade dele, da operação dele. Isso é um trabalho jurídico, isso é uma métrica que vai trazer o quê? Melhor potencialidade ao produto que ele vende. Sim. Né? A atividade que ele desempenha, melhor falando. Às vezes a gente tem a mente muito... Ou é ganhar ou perder, né? Não. Não é isso, às vezes... E no direito, realmente... Não é o ganhar ou perder. Tem um meio termo aí que é gigante, né? E a maioria dos casos ficam no meio termo, né? Com certeza. A gente não é a ganha, mas eu sei que eu não vou ganhar, mas eu quero diminuir o impacto o máximo possível. Ganhar eu não vou. É verdade. Na faculdade de Direito, a gente brinca que tudo que a gente pergunta é depende. A resposta. E, de fato, depende. E o processo, uma coisa é determinante. Qualquer coisa que aconteça no curso do processo pode ser determinante para mudar a decisão final, o desfecho. E aí, se a gente for falar de causas repetitivas, é claro que é mais fácil você entender se vai ganhar ou se vai perder. Sim. Mas essas causas complexas é trabalho, é processo, é prova, é fato surpresa. Não, e tem causa que é excepcional e que, de fato, você não vai ganhar. Pô, Braskem aqui em Maceió. Não vai. Você sabe que você está perdido. Exatamente. Só quero diminuir o impacto. Você é o advogado, a gente imagina que a bronca desse tamanho, quando você puder reduzir essa bronca aí... Exatamente. O que você puder reduzir... Porque a gente sabe que vai ter o problema, é inevitável. A gente entende que tem culpa, que a gente não tem a culpa, a gente tem a responsabilidade. Com certeza. Tem essa diferenciação também um pouco, né? Eu aprendi isso estudando um pouco de direito. Exatamente, porque a responsabilidade independe da culpa, né? Você é responsável pela atividade que você desempenha. Então, a responsabilidade sempre vai existir. Você tem a responsabilidade. Não fui o culpado, não fui o que derrubei o buraco lá do prédio de ninguém, mas eu fui responsável por ele ter caído, né? Com certeza. Então, como eu vou diminuir o impacto financeiro? Não pense que ninguém é menino bonzinho e está fazendo caridade, né? O cara está lutando para pagar o mínimo possível. Com certeza. É isso. O universo jurídico é desafiador. É muito... E outra, um mundo de advogados, né? Um mundo de profissionais. Hoje em dia, também está difícil essa parte... Eu assisti um advogado falando que, pô, a missão dele não é necessariamente... O cara falou, pô, você não ganhou a causa. Minha missão não é ganhar a causa, é fazer a justiça. Pô, adequar as leis. Eu não quero que o cara... Meu ponto aqui, eu sei que o cara cometeu o crime. Eu só não quero que ele pegue uma prisão perpétua, sendo que o dele seria 1 ano. Exatamente, ajuste de pena. Eu não quero que seja aceita uma prova que não tem nada a ver com o caso. Aplicar o direito da maneira correta. Da maneira correta. Eu quero que seja seguido a lei à risca para o cara. Exatamente. Para mim, isso é fazer a justiça. Não é soltar nem prender. É que se faça seguir a lei. Com certeza. Aplicar a lei. Aplicar a lei. Exatamente. Perfeito. E tem muitos envolvidos, E eu não tinha esse né? entendimento. Pra você ver, porque a pessoa leiga, eu não tinha esse entendimento. Precisou ele falar para me fazer uma reflexão. Eu tive que refletir muito. Eu falei, pô, de fato faz sentido. Você vê que tem empresas que não vão ganhar nenhuma ação. Tem empresas que não vão ganhar, que não vai ter. Vai ter poucas causas que vai ganhar. Mas, às vezes, o escritório é incrível. Por quê? Porque o escritório mitiga custo em todos os processos. Então, ao final de tudo, ele tem um benefício enorme. Não chega uma hora que, pô, levando aqui, analisando a parte empresarial, gerencial, pô, eu imagino que, pô, você tem um budget lá, expectativa esse ano que o escritório vai ter que defender 1 milhão de prejuízo e a gente quer que tenta reduzir para 500 mil. Ano que vem você bateu 500. O cara agora quer que você caia de 500 para 300, não vai acabar nunca. Mas é assim. Sempre vai ser. Se você está entregando, a sua meta sempre vai aumentar. Agora é óbvio que tem os outros
aspectos, Sim. né? Às vezes, de um ano para o outro, muda a história da empresa, muda o mercado, muda o que está sendo feito, Sim. muda o que as pessoas estão querendo, Sim. e aí muda a expectativa de mitigação de risco, de prejuízo, de entrega, às vezes, de lucratividade. Eu sei que o fato é, as metas sempre vão aumentar. São norteadores, né? São norteadores também. Eu acredito muito. Se a meta diminuiu, é péssimo sinal para todo mundo. Fique alerta, porque se diminuiu, a expectativa é que seja ruim para todo mundo, Exatamente. Né? E às vezes, o que é que acontece, né? Tem alguns clientes nossos que as metas são bem arrojadas. Quando você bate todas as metas, a sua meta aumenta. E os outros escritórios que não bate determinada meta, às vezes há uma regulação na meta e a meta deles diminui. É óbvio que não quer dizer que está beneficiando um nem aumentando o outro, mas está o quê? Está ajustando para que realmente, se esse escritório sempre, você tem 90% de meta e o escritório lhe entrega 93, a meta está descasada, ele pode mais. Sim. E é benefício, isso é bom, não acho isso ruim. Sim. Agora, se você tem um outro escritório, que você tem uma meta de 90% também, mas ele só entrega 70, às vezes também não é um déficit do escritório. Às vezes é o perfil de ações judiciais que tem naquele escritório, que é diferente do de cá. Aqui o percentual de êxito, talvez, ou o percentual de encerramento, percentual das coisas que são medidas, não é a realidade desse aqui. Então, as metas também, elas devem ser ajustadas para quê? Para que realmente sejam alcançáveis. E a gente volta ao depende, né? Exatamente. É isso aí. E se você bate... se você... Porque a meta está descasada tanto para quem não bate como para quem bate. Sim. Se a meta está lá 90 e você vai 98, Sim. Você pode mais. Sim. Concordo. Né? Concordo. Enfim, é isso aí. Então, o desafio é todo dia. Estamos chegando ao fim, senão a gente vai ficar aqui conversando. Aí vai. Batendo papo muito bacana. Agradecer aí a galera que nos acompanhou até agora. Já segue, curte, compartilha, se inscreve no canal. Muito obrigado, Monique, pela participação. Foi muito bacana o papo. Obrigada também, gente. Foi um prazer. Com certeza. Tamo junto aí. Obrigada. Valeu, galera. Tchau.